no livro de Gênesis, capítulo 37, verso de número 3. Deixa aberto ali Gênesis 37, verso 3. Estamos numa série falando sobre paternidade. Dentro dessa série que começamos, e vamos ainda por muito tempo, renovo na batalha. Você pode lutar como filho, ou pode lutar como órfão, escravo. Órfãos, quando lutam, eles lutam com a ideia de perder. Filhos, quando estão lutando, eles já entram na batalha com uma convicção: eu sou um vencedor, independente do resultado, independente do que vai ser, ou não vai, ou vai acontecer, ou pode não acontecer. Filhos sabem lutar. Filhos aprenderam a lutar com o pai. Aprenda que um dos nomes de Deus é Senhor dos Exércitos, aquele que não vence nenhuma batalha, aquele que não perde nenhuma batalha. Diga assim comigo: meu pai não perde nenhuma batalha. Você entende isso? E hoje vamos falar sobre vencendo os inimigos. Coloca para mim na tela: vencendo os inimigos da paternidade. Diga comigo: vencendo os inimigos da paternidade. Quer dizer que não é tão fácil viver como filho, não é tão fácil caminhar como filho. Satanás ataca e luta muito. Aprenda uma coisa: cada área que o diabo está atacando é porque naquela área tem algo que Deus depositou. Cada área que o diabo ataca, e ele só ataca o que tem valor, ele não ataca o que não tem valor. Pastor, está atacando minha mente, é porque Deus vai usar a sua mente com muita sabedoria. Pastor, estou sendo atacado na alma, minhas emoções, é porque você vai curar muitos corações. Pastor, a área de ataque, pastor, é minhas finanças, é porque o Senhor te levantará como um libertador financeiro. Diga assim: todas as áreas que o inimigo ataca são áreas onde Deus depositou algo. Aonde Deus vai te usar? Deus vai usar sempre você na área que você foi atacado. A área de mais ataque é a área onde Deus mais vai usar você, mais Ele vai derramar unção sobre você. Você está comigo nisso? Falamos sobre os níveis da paternidade. Primeiro nível de paternidade: paternidade biológica, meu pai natural. No meu caso, Antônio Correia Borges, um homem casado muitas vezes, com muitos problemas de caráter, mas meu pai partiu. E pais biológicos nos ensinam até com o seu pior. Meu pai me ensinou o que não fazer. Olhando para ele e vendo um pouco da sua história, aprendi o que não ser e o que não fazer. Mas também aprendi coisas boas, muito boas. Aprenda que paternidade biológica é a paternidade natural. Pastor, mas o meu pai é complicado. Que pai não é? Não, mas o meu pai era chato, o meu pai pega no meu pé, o meu pai é alcoólatra. Não importa, é seu pai. Ponto final. Paternidade biológica. Segundo nível, paternidade espiritual. Não é só um mentor, não é só um pastor, não é só um líder que cobre você. É quando você identifica um pai. É quando você vê um pai. Hoje nos falta o entendimento sobre o que é paternidade espiritual. Paulo vai nos dizer isso lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15. Bota na tela, senão vão achar que eu estou inventando. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15. Paulo vai dizer uma coisa, olha lá, olha na tela. Porque ainda, 1 Coríntios, então é 2 Coríntios. Ah, não, é aí mesmo. Porque ainda não tem, gosto da versão, está usando a século 21, mas tem uma outra. Porque vocês têm muitos instrutores em Cristo, mas não tereis contudo muitos. O que Paulo está dizendo? Nem toda pessoa que instrui é pai. Paguei uma mentoria, fui receber uma informação, não é um pai. Paternidade é diferente. Paulo vai dizer: porque eu vos gerei. Então paternidade espiritual não é ensinar você. Paternidade espiritual é gerar em você algo. Está me ouvindo aqui, meu irmão? Eu tenho um pastor, grandes coisas. Ter pastor não muda a sua vida.
O que vai mudar é quando você vê além de um título. E nunca honre pelo título. Não é o título que faz uma pessoa. Alguns aqui me chamam de Daniel. Tem problema? Não. Outros me chamam de profeta, outros me chamam de apóstolo, outros me chamam de pai. E talvez alguns me chamam de chato. Talvez. Deus está falando com você, né? Oh! Que chato. Que chato esse pastor. Para que ele fica lá cantando? O papel dele é pregar. E quando eu danço, então? Deixa para lá. O papel de um pai espiritual, não é um líder, é alguém que gesta, é alguém que gera algo em você. E para gerar algo em você, você tem que caminhar perto da paternidade. Paternidade espiritual, Paulo está dizendo, não tendes muitos pais, quer dizer o quê? Você tem que ter um pai espiritual. Tem gente que diz assim, não, o meu pai na fé. O pai na fé, as pessoas dizem assim, quem me ganhou para Jesus. Irmão, pai na fé não é quem te ganhou para Jesus. Paternidade é quem está gerando em você algo que você não tinha. Está liberando algo sobre você que você não sabia. E está confrontando quem você era, para que você possa se tornar alguém diferente. Paternidade espiritual é uma coisa tão simples, e Paulo vai dizer, eu vos gerei, e vocês precisam também ter o entendimento de olhar no Pai, e poder imitar o que está nesse Pai espiritual. Paternidade espiritual. Terceiro nível, paternidade eterna. Diga assim, Deus como Pai. Diga assim, ninguém tira esse lugar. Nenhum homem pode tomar o lugar de Deus. Nenhum homem pode ser um ser divino. Há igrejas que idolatram um pastor. É um ser divino. Sabe? Isso é ridículo. Não é questão de bajulação, não é questão de divinizar um homem. É questão de ver e dizer, aquilo que essa pessoa carrega, eu me identifico. Eu quero isso para mim. Muitos pastores erram, eles vão buscar uma paternidade pelo tamanho da igreja dos pastores. Muita gente erra. Eu vou lá buscar paternidade. Um dia falei com um cara, eu preciso de uma paternidade. O que você me diz? Eu falei, primeiro, paternidade não se escolhe. É o Espírito que comunica. Não, mas eu vou lá em tal lugar. E ele viajou, foi para uma grande igreja, pegou aquele manto, começou a caminhar. Daqui a pouco o cara traiu a mulher dele. O pastor lá querendo adultério. Aí foram descobrir, não tinha só uma, tinha 3. E aí o pau quebrou. Nunca escolhe uma paternidade pelo benefício ou pelo tamanho do que se tem. Sempre pelo coração. Diga assim, o caráter importa mais. Homem de uma só mulher, casado e feliz. Não, o pastor coitado teve alguns desastres no casamento. Está no 7º casamento. Acho que na 8ª vai dar certo. É perigoso. Quer dizer que nós vivemos hoje um tempo onde um princípio poderoso chamado paternidade espiritual está hoje no descrédito, porque algumas pessoas não levam a sério isso. Paternidade eterna, Deus é o nosso Pai, isso é maravilhoso, sim ou não? Mas há ataques contra os 3 níveis de paternidade. Se você não tiver uma clareza sobre paternidade, você não tem uma clareza sobre identidade. A identidade flui da paternidade. Por que o diabo ataca tanto a paternidade? Para que você tenha uma confusão sobre a sua identidade. Diga assim comigo, uma identidade muito clara. Você tem que ser uma pessoa bem resolvida na sua identidade. Jesus tem uma identidade bem resolvida. Se chamarem ele de qualquer coisa, isso nunca o atingiu, porque ele sabia que ele era um filho. Se me chamam de Daniel, de pastor, de profeta, de apóstolo, não estou nem aí. Um dia eu estava num lugar, cometi uma gafe. E a gente solta, né? A gente solta um cara, pá. Nunca soltou um pá. E alguém disse, você é do sul. E você já vem e diz, tchê. Porque esse tchê é nosso, né? Tentaram copiar o tchê tchererê, mas não adianta. O tchê é nosso. Estão chamando alguém aí. Sangue do Cordeiro, é o céu chamando. Diz que tu não vai partir ainda. Oh, aleluia. Quer dizer que e eu estava ali naquela mesa e eu fui chamar assim a pessoa e disse, então, né, irmão? Irmão não.
Falei, meu Deus, bispo. Se é bispo, é casado com a bispa. Irmão, não. Bispo. Nossa, que bispão. É o bispapão. O título não lhe dá identidade. Uma promoção não te dá identidade. Uma empresa não te dá identidade. A única coisa que te dá identidade é a origem. Você está comigo? Lembra que nós falamos sobre isso? Só dando uma recapitulada. Abba não é paizinho. Abba significa fonte sustentadora. De tudo aquilo que Deus é a fonte, Ele sustenta. Você tem um pai. Agora o diabo ataca a paternidade, porque a paternidade faz muito sentido. Se o diabo fragmentar o seu coração, ele pode acessar você. A falta da paternidade pode gerar um acesso ao inimigo. Então é importante entender isso. O diabo ele vai tentar fragmentar, quebrar o seu coração, gerando em você o campo aonde Satanás trabalha. Qual é a área de atuação do diabo? Aonde não há paternidade. Satanás é o pai dos órfãos. Ele tirou Adão de perto de Deus. Ele tem raiva de quem está perto de Deus. Ele não quer que você descubra quem você é. E há um poder quando você sabe quem você é. E muitas pessoas não sabem. Elas não entendem a sua identidade. Então quando Satanás tirou o primeiro Adão de perto de Deus, ele entendeu uma coisa: que se eu afasto eles de Deus, tudo para de funcionar. As coisas só funcionam se Deus está junto. Uma vida não funciona sem Deus. Nada funciona. Então Satanás trabalha no território. Diga assim comigo: Satanás trabalha na falta da paternidade. Então tem forças espirituais que resistem à paternidade. Avalia comigo uma coisa: quais são as resistências internas? Qual é a sua área de resistência? Eu falo isso, você não gosta. Pastor, tu falas algumas coisas ali e eu me incomodo. A paternidade incomoda a orfandade. Pessoas que têm um espírito órfão ficam mal. Por exemplo, quando eu falo de dízimo e oferta, quem se incomoda? Quem tem medo, quem critica, quem não entende o poder desse princípio. A paternidade ofende a orfandade. Sempre será assim. Então se você não gosta de algumas verdades, aprenda que é isso que você precisa ouvir. É aquilo que está quebrando uma estrutura dentro de você. É aquele culto que você diz, foi bom, mas quebrou algo aqui dentro. Esse é um bom culto. Então há resistências internas. Diga assim comigo: avaliar as resistências internas. Quais são suas resistências internas? O que você levantou dentro da sua vida como uma muralha? Eu libero uma palavra, você resiste. Você diz, meu Deus, eu não queria ser assim. Mas há alguma coisa dentro de mim que rejeita. Por quê? Há um problema, há uma resistência que entrou e se instalou dentro de você. Aprenda a avaliar suas resistências internas. Há muitas forças espirituais gerando resistência. Jesus foi curar um homem que era cego, e ele disse, não volte para a aldeia, porque lá dentro tem o quê? Resistência. O que você recebeu, se você voltar, você vai perder. Há muitas resistências. Contra a paternidade há uma grande resistência. E vamos falar aqui de alguns inimigos da paternidade. Diga assim comigo: vencendo os inimigos da paternidade. Você está tranquilo, está feliz, irmão? Está bem, está contente com Jesus? Você abriu ali em Gênesis 37, verso 3. Primeiro inimigo, uma cultura de orfandade. Primeiro inimigo da paternidade é uma cultura. O que é uma cultura? Um costume, um sistema anti-paternidade. Gênesis 37, verso 3. Primeiro inimigo, então anote, é a cultura de orfandade. Vai dizer o seguinte: Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Verso 4. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo, e não conseguiam falar com ele pacificamente.
uma cultura de orfandade. Havia uma maldição operando aqui. Havia uma maldição de rejeição e de distorção de paternidade. Abraão é o primeiro homem chamado de pai, o pai na fé. Abraão rejeitou um dos seus filhos. Quando ele tem aqueles filhos, ele tem Isaque e ele tem Ismael, ele rejeitou Ismael e recebeu Isaque. Logo Isaque também tem filhos e faz o mesmo. Ele rejeita um e abraça o outro. Agora, mais uma vez, Jacó, Israel, que teve seu nome mudado, ele tem filhos. Ele aceita um e rejeita outros 11. A rejeição foi aumentando. Talvez o problema de paternidade não está com você, está na sua genética. Pais que não conseguem se alinhar os corações entre pais e filhos. Há uma distância, há uma coisa fria. Há relacionamento, mas não com clareza, não é saudável. Havia uma palavra e havia uma força espiritual contra essa família espiritual. Atacou Abraão, atacou a sua descendência. Diga assim comigo, um problema passado através de gerações. Se você é um pai que teve problema com seu pai, cuidado, se resolva. Se você é uma esposa que teve problema com seu pai, resolva. Porque esses problemas podem se alastrar e se espalhar. Perceba uma coisa: o primeiro inimigo é uma cultura de orfandade. Algumas pessoas que não conhecem Deus como Pai, não querem que você conheça. Algumas pessoas próximas de você, que não se sentem filhos de Deus, não gostam quando você tem essa linguagem. Que filho o quê, rapaz? Você é normal que nem nós. Alguém que se sente rejeitado não quer que você se sinta amado. Há inimigos perto de você. Há inimigos próximos que não querem que você se aproxime de Deus, porque eles não estão perto, não querem que você se aproxime. Porque eles não estão perto de uma paternidade. Não, o pastor está pregando isso aí, mas esquece. Isso aí é uma história, sabe? Há pessoas que não estão perto e não querem que você se aproxime. Há inimigos que parecem amigos, e quando olham para você, invejam o que você tem com Deus. Os irmãos de José invejaram ele, porque o pai o amava mais. Temos que cuidar para não ter um amor maior por um e não pelo outro. Há pessoas que amam o que... pastor, eu amo esse aqui porque ele faz tudo o que eu quero. Esse me obedece mais, o outro não gosto. Sabe aquele predileto do pai? Cuidado. Há filhos que acostumaram somente a receber a parte da dor, da tristeza, a cobrança para um e a alegria para o outro. Pastor, mas aquele é mais difícil. É você que diz. O erro aqui de Jacó, de Israel, é ter amado mais um do que os outros. Já teve assim na sua casa, você que tem muitos irmãos como eu? Parece que um é mais amado e o restante fica o resto. A sobrinha. Você nunca viveu isso? Vai comer? Não, tem que esperar o fulano. Ai meu Deus, o que tem o fulano? O fulano é mais fraco, fulano é mais... Tudo é para o fulano. E aquilo começa a entristecer o coração de um filho. Os irmãos de José o atacaram. Alguém vai atacar de ciúmes, diga assim comigo, ciúmes, por conta daquilo que eu tenho com o pai. Alguém vai atacar você por conta daquilo que você tem com Deus. Não gosta porque você diz que ora e Deus fala com você, e comigo Ele não fala. Tem ciúme porque você tem uma conexão maior com Deus. Você parece que está sendo sempre mais abençoado. Cuidado, há falsos irmãos. Atacaram José por conta daquilo que ele tinha com o pai. Não gostam da tua intimidade com Deus. Não gostam quando você diz assim, eu sonhei, porque eles tinham raiva de José por causa do sonho.
Porque órfão não sonha. Quem tem sonho? Filhos. Filhos podem sonhar. Filhos podem descansar. Imagina José dizendo assim, o povo tudo cansado de trabalhar, e José dizendo: eu sonhei, e nesse sonho Deus me colocava num lugar muito alto. E quando eles olharam para José, antes de atacar ele, disseram o quê? Lá vem o sonhador. Mas o sonho de José era para abençoar toda a sua casa. Você pode ser um José na sua casa, ter sido atacado. As pessoas não gostam da sua fé, não estão gostando do seu estilo de vida. Você parou de frequentar alguns lugares. Você falava palavrão antes, você não fala. Você só diz assim: há poder no sangue de Jesus. Está amarrado. Cadê aquele palavrão? Cadê aquele boca suja? Cadê aquela mulher que gritava, berrava com os filhos? Agora com uma voz calma. Está pegando isso, irmã? Você me ouviu? Com uma voz calma. É o que eu mais digo dentro da minha casa: calma. 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 Vocês estão a 3 palmos. Eu gosto de calma, por mais que não pareça. Aprenda que você precisa sonhar. Quando você para de sonhar? Quando você não é mais um filho podendo descansar. Volte a sonhar. E alguém vai atacar você por esse sonho. E você vai dizer: esse sonho envolve todos vocês. E no final José olhou para os seus irmãos e disse: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. A ofensa de alguém contra você, o desprezo de alguém da tua casa, o questionamento de alguém contra você, um dia eles vão dizer: ainda bem que você sonhou, ainda bem que você continua indo naquela igreja, ainda bem que você não abriu mão da sua fé, ainda bem que nós... Eles vão dizer para você: quando você virava as costas, nós criticávamos você, mas hoje através de você houve cura, libertação. Pastor, por que sou tão atacado na minha casa, até desprezado, invejado e rejeitado? Porque talvez você é um José. Há uma glória para muitos Josés que estão aqui. E esses irmãos atacam a gente, atacam porque tem ciúme de você. Diga assim comigo: pessoas que querem roubar o meu manto. O manto não é uma roupa física. Lembra que eu te falei? Quando você tem uma paternidade espiritual, você tem um manto dessa paternidade. Nós temos um manto apostólico e profético aqui. Então você não está exposto, você está coberto com um manto. E quando Eliseu chegou diante do Jordão, ele bateu a capa do seu pai e Jordão se abriu. Isso é o poder da paternidade. É quando você é respaldado pelo manto. No mundo espiritual, muitos andam nu, desprotegidos. Filhos estão cobertos com o manto de um pai. Agora, eles invejaram a capa de José, porque a capa de José era comum? Era comum. Era uma capa com muitas cores, simbolizando as unções, as capacitações que o pai deu a ele. Alguém vai invejar tua capa, alguém vai invejar teu manto, alguém vai invejar porque você ora, porque você profetiza. Alguém vai invejar você. Alguém vai dizer assim: se eu fosse você, não ia tanto na igreja. Já viu esses papos assim de capeta? Ai, sua família vai se estragar indo para a igreja. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Desde quando alguém se estraga estando no lugar de glória? Quando isso? Mas gente estragada quer estragar os outros. Verdade, deu um bem verdade ali. Fala a Deus. Porque invejam o seu manto, mas cada filho tem um manto. Não inveja o manto do seu irmão. Não inveja o dom dele. Você tem um dom. Mas eu queria mesmo é cantar. Vai cantar uma voz rachada. Não dá para cantar. Faça o que então? Ora.
Mas eu não tenho oração bonita. Mas Deus não responde oração bonita. Deus responde oração sincera. E a pessoa que talvez não conseguiu cantar, impôs a mão sobre o enfermo e ele foi curado. Descobri o meu dom. É simples. Não inveja o manto de ninguém. Tem gente por aí dizendo assim: eu nem consegui esse manto, eu quero o mesmo, na mesma medida. Você tem um manto e você tem uma medida, e essa medida é a medida do seu manto. Quanto mais perto da paternidade, mais seu manto fica, sabe, claro, o objetivo do manto. O manto é o que eu falei para você semana passada. Essa capa, esse manto espiritual é a autoridade, é o respaldo, é a unção, mas é identificação. Eu me identifico, eu olho e quero essa fome, essa sede. Isso me anima, isso me ajuda, isso coopera. Esse é o manto. Mas há irmãos que invejam seu manto. Há pessoas que não querem que você se vista com esse manto. Então eles começam a gerar conspiração. Vamos matar. E tentando matar José, eles promoveram José. Está me ouvindo aí, José? Eles tentando te destruir, na verdade vão te promover. E quando você chegar naquele dia, você não vai invejar ninguém, não vai matar ninguém. Você vai dizer: foi vocês que me ajudaram. As perseguições me trouxeram para cá. As ofensas, as palavras, tudo isso colaborou para o meu crescimento. Eu vejo Deus dizendo para você: tudo isso vai cooperar para o seu crescimento. Você está comigo? Então eles atacam o manto. Segundo inimigo, vamos comigo agora, Lucas 15, verso 11. Não temos tempo para ler tudo. O segundo inimigo da paternidade é o orgulho, a autossuficiência. Eu acho que eu sou bom sozinho, eu não preciso que ninguém me pastoreie. Eu me autopastoreio. Eu me basto. Eu não preciso de cobertura espiritual. Eu vou viver assim, porque Deus é a minha cobertura. Biblicamente falando, você só tem autoridade se estiver sujeito a uma autoridade. No mundo espiritual existe um protocolo, e esse protocolo é manto sobre manto. Na Bíblia, quantas vezes se repete: fulano de tal, filho de tal, fulano de tal, filho de tal. Porque importa a origem, paternidade. O orgulho, Lucas 15, verso 11, está na tela? Todo o texto que eu falar, bota aqui. Nós não vamos ler, mas tem que estar na tela. Lucas 15, 11. É a parábola do filho pródigo. Um filho que, por orgulho, quer a sua herança antes da hora. E a Bíblia diz: a herança fora do tempo é maldição. Esse filho não podia ter acessado a herança. Não era tempo. Por quê? Porque o princípio era: quando o pai morre, eles herdam. Mas o pai não havia morrido. O filho agiu com desprezo sobre o pai. Pegou a sua herança, você sabe e conhece a parábola. Saiu de perto do pai. Escuta isso: quanto mais perto do pai, menos ele se via como filho. O texto vai dizer que ele pegou a sua herança e gastou tudo de forma irresponsável. É o orgulho que cega. Pode ser o orgulho agora que está cegando você. O orgulho de se achar bom sozinho. Ou então o orgulho de dizer o seguinte: já que Deus não faz, eu faço. Tome cuidado. O orgulho pode destruir uma pessoa. A palavra vai dizer que a soberba precede a queda. Uma pessoa que vive carregada de orgulho, de soberba, ela vive caindo, vive tropeçando. Esse filho, ele perdeu a visão sobre a paternidade. Tínhamos muitas coisas para dizer, mas é interessante frisar algo aqui. Ele não entende o pai. E pais podem ser mal interpretados. Já foi mal interpretado muitas vezes. Talvez um filho diga assim: meu pai está me segurando. Em vez de me soltar, em vez de... Calma. Talvez é só uma parte de um processo que você ainda não passou. Há pessoas que não querem uma paternidade porque dizem assim: não, daí vai me segurar. Irmão, se é pai não segura. Mas pai envia com propósito. Sempre com propósito.
Mas há filhos que não interpretaram a atitude do pai. E esse filho, ele não soube identificar ou interpretar a atitude do pai. Ele começou a pensar assim: melhor é a minha herança longe do pai. O que ele viveu longe do pai? De forma irresponsável. Aprenda que ser filho é ser responsável. Pare de terceirizar o que você tem que fazer. Pare de talvez dizer assim: não, mas o que eu estou vivendo hoje, o culpado é fulano, é aquela situação. Há um processo que nós passamos, que nós vamos, transferindo a culpa. A pessoa diz: tá, mas isso aqui é por conta daquilo. Não transfira a culpa. Assuma responsabilidade. E esse filho pegou sua herança, e era muita coisa, e gastou tudo de forma irresponsável. Diga assim comigo: a marca de um órfão irresponsável. Há pessoas irresponsáveis, perderam o senso de responsabilidade. Eles não se comprometem, eles estão ali, mas não se comprometem. Casamentos onde os dois não estão comprometidos. Vida espiritual onde ninguém está comprometido. Diga para mim, o que é resultado? Ah, pastor, resultado vem de muito trabalho. Mas tem gente que trabalha e não tem resultado. Não, resultado, pastor, é do esforço. Não. Resultado é o que Deus pode fazer por meio da sua responsabilidade. Se você não tem responsabilidade com Deus, você não tem resultado com Deus. Seja responsável pelas suas decisões, responsável pela sua postura. Falou e voltou atrás, seja responsável. Falou, vai até o fim. Assuma seus erros. Não, pastor, mas é que eu não sei. Não. Escute. Seja responsável. Esse filho, longe do pai, começou a desenvolver uma visão autodestrutiva. Diga assim comigo: uma identidade destrutiva. Porque o filho começa a dizer assim: vou evitar o pai. Por quê? Porque está me pegando no pé, só me cobra. Vou evitar. Não, vamos evitar. Por quê? Porque parece estar me segurando. Lembra que ele tomará os filhos da sua aljava como flechas e lançará por alvo. Como é que lança uma flecha? Joga para frente primeiro? O que é que faz com a flecha? Então tem momentos que uma paternidade diz assim: calma, só diminui a força, calma. Há pessoas que querem muito. Eu preciso de um título para ser feliz. Há pessoas que me dizem: eu queria ser um pastor. Para quê? Para as pessoas olharem para mim. Furada, cara. Furada das maiores do mundo. Não, mas eu sei. Não, você não sabe nada, quem sabe é Deus. E se Ele tem lugares para você, é Ele que vai te colocar. Não é você que vai tentar atravessar o caminho. Há pessoas que dizem: mas se Deus tem uma promessa, por que não se cumpre? Ele está trabalhando sua capacidade de espera. Já teve que esperar mais do que você gostaria? Quantos aqui tiveram que esperar mais do que gostaria? A pergunta é: o que você aprendeu enquanto esperava? Há um processo de aprendizado enquanto se espera. É como uma gestação, tem que esperar. O filho não esperou, sofrendo de ansiedade, pegou a sua herança sem sabedoria, longe do pai, com uma visão destrutiva da sua identidade. Ele foi para um lugar distante, gastou tudo. E essa identidade destrutiva, muitos vivem. Os vícios vêm daqui. A pessoa precisa preencher o espaço onde falta a paternidade. E ela vai de repente e fica viciada. Muitos vícios: pornografia, álcool, droga, seja o que for. Vícios começam a nascer daqui, da ausência da paternidade, na busca de preencher isso. Talvez a pessoa fique presa às emoções. Pastor, eu tenho um sentimento ruim comigo há muito tempo. Isso não é tratado porque é um vale, onde você precisa colocar Deus ali e uma figura espiritual como sua paternidade. Dentro desse sentido, esse filho carregado de raiva, dizendo assim: ó, eu sei da minha vida, eu sei administrar melhor que meu pai. Cuidado.
Esse filho caiu no orgulho, e longe do pai começou com tudo e terminou sem, até que descobriu uma coisa: a minha verdadeira herança nunca foi o despojo, o ouro, a prata, sempre foi o pai. O mesmo caminho que ele foi, ele voltou. Mas ele voltou mesmo? Era o mesmo que foi? Aprenda a não perder tempo. Se Deus não te deu algo, olha para mim, abre seu coração. Se Deus não te deu algo ainda, é porque você não está pronto. E acalma o seu coração. Por que Deus não me dá? Calma. Por que Deus não me tira disso? Calma. A paternidade é mal interpretada. Muitas vezes pessoas olham para nós. Eu falo, posso falar de mim, não posso falar dos outros. Esse ofício paterno me foi dado muito cedo. Eu fui pai espiritual antes de ser pai biológico. E essa paternidade sempre me levava a lugares e a mesas onde as pessoas me interpretavam mal, dizendo: ah, pastor, mas se eu sei o que eu tenho que fazer, eu queria já fazer agora. Conselho que eu dou para você: espera, há algo amadurecendo aí, há algo no processo ainda. E muitos ouviam, mas outros não. Vamos fazer do nosso jeito. Infelizmente, esse jeito solitário do órfão está errado. Eu posso pregar para vocês aqui. Algumas pessoas ouvem o que eu falo e jogam fora. Órfãos não se deixam moldar pela palavra, não se deixam tratar pela palavra. Filhos, quando ouvem uma palavra, dizem: não, peraí, essa palavra eu tenho que colocar em prática. A diferença do órfão e do filho é isso, é a prática. O órfão só acumula. Ah, isso eu ouvi em 98. Ah, isso eu já escutei em 2001. Uma pessoa diz assim: não, mas a mensagem da paternidade, Deus deu a tal pastor. Irmãos, Deus deu através de Deus essa palavra. Ele mesmo está dizendo: eu como vosso pai, sou um exemplo. Nosso pai eterno está dizendo: na terra eu colocarei figuras paternas, que não vão falar o que você gosta, mas vão falar o que você precisa. E muitos não gostam, mesmo sabendo que precisam. Agora, há um poder quando você volta para as mãos do pai. E esse filho entendeu: longe, sem condições. Ao retornar, ele faz uma narrativa: eu talvez volte na condição de escravo. Deus nunca recebe você como um escravo, nunca. E ele restabelece aquele filho no seu lugar. Diga assim comigo: a principal posição eu já ocupo, filho de Deus. Para que discutir por posição, cara? Para que discutir quem mais, quem menos? Você já ocupa a maior posição que existe. Uma pessoa me disse: você está tranquilo como você está? Irmão, não estou tranquilo hoje, eu nasci tranquilo. Por quê? Porque desde muito cedo Deus me disse: eu sou teu pai. Se você olhar para a tua paternidade biológica, você não vai encontrar muita coisa boa, mas eu vou curar o teu coração. Deixa eu ser teu pai. Naquela palavra que ele me deu e no processo que eu passei, levou anos. Pregando como órfão, liberando palavras como órfão, até que você vai entrando no processo de ser filho. Ele não vai te dando coisas para te agradar. O processo da paternidade vai tirando coisas de você. Coisas que você diz assim: isso aqui me faz bem. Ele diz: para. Isso aqui eu preciso. Não precisa. E você vai vendo uma coisa: a única coisa que você precisa é estar conectado com o pai. É simples. Esse segundo inimigo é o orgulho. Diga assim comigo: vencer o orgulho. O pai está ali, mas o filho está ausente. Há uma paternidade aqui, mas filhos estão ausentes. Vem para a igreja simplesmente para mais uma liturgia de domingo, sendo que os nossos encontros são encontros de filhos e filhas de Deus, que vêm para celebrar, não para bater o cartão. Não, nós viemos para nos alegrar juntos na presença do Pai. Você está comigo? Diga assim comigo: filhos que são inimigos do Pai. Absalão é uma figura, você vai ler isso lá em 2 Samuel 15. Absalão é o filho do rei Davi, e diz que ele está na porta pegando e falando para as pessoas que se ele fosse um rei, ele os ajudaria.
E diz o texto que ele ganhou o coração das pessoas. Absalão é o legítimo órfão. Tendo um pai, ele é órfão. Ele se torna inimigo do seu pai. Diga assim comigo: orfandade gera competição. Diga assim comigo: paternidade gera cooperação. Órfãos competem, começam a competir. Mas hoje assim, não, mas porque era eu que estava lá. Não, fui eu que fiz. Não, é que eu botei a mão. Órfãos vivem se medindo, competindo. Filhos cooperam. Há um poder quando você coopera com o crescimento de alguém. Absalão é um filho que olha para o seu pai como um inimigo. Tem igrejas que olham para o pastor como um inimigo. Uma vez eu fui pregar num lugar, e no final da ministração, um irmão disse assim: não, eu vou levar o senhor jantar hoje. Eu fui jantar com ele, e era o legítimo filme Jantando com o Inimigo. Aquele cara despejou tanta coisa ruim sobre o pastor. Eu falei: cara, primeira coisa, perdi o apetite. Essa sua conversa é muito, assim, ruim. Você está lá há tantos anos e nunca falou com o seu pastor? Não, mas ele não me escuta. Ele escuta, eu vi lá, parece que ele tem 2 orelhinhas assim, 2 ouvidinhos. Ele deve escutar. Mas há pessoas assim, eles ocultam sentimentos e nutrem raiva contra uma paternidade. Não gostam. Raiva. A gente que ela corta caminho. Não, o pastor falou, mas se o pastor falou, vou fazer tudo ao contrário. O espírito de Absalão é um espírito de orfandade, havendo paternidade. Ele é filho de quem mesmo? De um rei, se comportando como um escravo. Reuniu pessoas, pegou o coração de pessoas. Órfãos reúnem corações. Coração órfão. O pastor nunca foi na tua casa? Na minha também não. Acontece com você, eu sei. Não, e a igreja vai crescendo, e aí os caras ficam dizendo assim: tomara que não cresça. Por quê? Porque desse jeito aqui o pastor já não visita nós. E minha obrigação é visitar você. Tem uma pessoa na sua casa que nunca se afasta, e ela tem que estar mais presente do que eu: o Espírito Santo. Ele nos ensinará todas as coisas. Cuidado você que nutre uma orfandade oculta e quer um lugar. O que Absalão queria? O lugar do seu pai. Como que ele morreu? Fugindo sobre um jumento, sobre o trabalho. Jumento, aqui, trabalho. Fugindo com o seu muito trabalho, ele fica enroscado num carvalho de justiça e morreu entre o céu e a terra. Não viveu nada, não herdou nada e morreu flechado. Órfãos muitas vezes morrem assim, por não aguardar a sua herança, por não cooperar com a paternidade. Não, mas eu quero o meu lugar. Cuidado, você vai nascer destinado a um lugar. Você está me ouvindo, meu irmão? Mas eu queria o lugar do fulano. Não, você tem um lugar para você. Mas eu queria mesmo estar ali. Não, você nasceu destinado a um lugar de filho. Esses filhos que se tornam inimigos do pai. Uma vez umas pessoas saíram de uma igreja e me disseram: pastor, a gente precisa da sua ajuda. Falei: para quê? Não, a gente vai começar uma nova fase. Falei: fase do quê? Do inferno? Porque sim, como saiu? Como rompeu? Não, mas o senhor sabe que lá, não, tem que voltar, restaurar o que foi quebrado, se humilhar e aí aguardar no Senhor. Agora, há pessoas que descontentes dizem assim: eu vou fazer algo para mim. Tome cuidado. Você que talvez está aqui dizendo: pastor, onde é que eu aplico isso na minha vida? Não só no ministério, mas para a sua vida. Absalão é aquele sentimento que brota em você dizendo assim: eu merecia bem mais do que eu tenho. E aquilo te entristece, te desencoraja, passa a amargar a sua vida. Esse é um inimigo terrível, o orgulho. Você está comigo, irmão? Terceiro inimigo, 2 Samuel 4:4. Coloca para nós na tela. 2 Samuel 4:4 está falando de Mefibosete. Olhe bem o que diz. Jonatas, filho de Saul, um príncipe. Saul, um rei. Olha a linhagem de Mefibosete. Tinha um filho deficiente dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando a notícia sobre Saul e Jonatas chegou de Jezreel. Sua
ama ou aquela que o amamentava o tomou e fugiu, e na pressa da fuga ele caiu e ficou aleijado. Ele se chamava Mefibosete. Experiências que você teve com a paternidade, seja ela eterna. Eu oro, Deus não me escuta, não vou mais orar. Eu tinha uma paternidade espiritual, mas eu não vivi algo bom, então também não quero mais saber de paternidade espiritual. Tive uma paternidade biológica, confusa, agressiva, também não acredito. As experiências que nós tivemos com a paternidade podem gerar traumas que estão agora operando na sua vida. No caso de Mefibosete, foi um trauma físico, mas tem traumas na alma, experiências que te deixaram paralisado. Há pessoas que não receberam o encorajamento da paternidade, porque esse é o papel de um pai. O pai libera a palavra, a mãe nutre a identidade, mas é o pai que libera a identidade. O pai diz é assim, a mãe pega e nutre, fortalece, desenvolve. Não havendo essa palavra, não há afirmação na vida dessa pessoa. E na falta de uma palavra de afirmação, ele vive traumas. Diga assim, traumas causados pela falta da paternidade. Veja que Mefibosete, ele é de uma linhagem de reis, mas ouviu que o pai havia morrido, e o seu avô, e na fuga, vai dizer o quê? Anota essa palavra, fuga. Fugindo, derrubaram ele, e na queda ele ficou paraplégico, não caminhava. Sabia que você talvez não caminha e não se movimenta em algumas áreas porque você não aceita ser curado pela paternidade? Se aquilo que te feriu foi uma paternidade, só pode te curar o quê? Uma paternidade. Eu fui ferido numa paternidade e só poderei ser curado em uma paternidade. Há pessoas que viveram experiências com a paternidade espiritual muito distorcidas. Sabe, esse abuso espiritual, essa questão de manipulação e controle. E pessoas assim, se não limparem sua visão, elas vão estar sempre sob efeito da estação velha. O que é viver sob o efeito da estação velha? Elas estão olhando para algo novo, dizendo, parece o velho, porque a visão está turva. Experiências que você teve com a sua paternidade, imagem que forma a paternidade. Qual é a imagem que forma a sua identidade? Qual é a imagem que você lembra da sua infância? Uma mesa onde faltava comida, você tendo que trabalhar e cuidar de pessoas, mesmo pequeno. A falta, seu pai chegando em casa dizendo assim, não tem dinheiro, se mudou muito, viveu de aluguel, foi despejado, sofreu um abuso, o pai era alcoólatra, a mãe talvez tinha que trabalhar muito, deixar você de lado. Qual é a imagem que forma a nossa identidade? Qual é a imagem que trata de você agora? Esses traumas podem ter paralisado você, e muitos de nós estamos parados, impedidos de seguir. Mefibosete fugia, muitos fogem. A falta da paternidade nos faz ser fugitivos. Tem gente que foge do compromisso, foge da responsabilidade, foge do chamado. Quando as coisas começam a ficar sérias, não vou, foge. Está na igreja, Deus está chamando ele para servir. Não. Já serviu uma vez em 92. Ah não, era em 86. Em 86 eu servia, hoje eu não sirvo mais. Não, eu já me doei muito pela igreja, agora. Quantas pessoas dizem isso? O espírito de orfandade. Mefibosete é um filho aleijado. Há filhos aleijados, paralisado, não avança, não cresce, não se desenvolve. Mas há uma boa nova, há paternidades restauradoras. E Davi um dia mandou dizer, tem alguém da família de Saul que eu possa honrar? O que cura esses filhos? A honra. E alguém disse, tem Mefibosete, chama ele, ele vai sentar na minha mesa. Há paternidades restauradoras. Há pessoas mutiladas na igreja. Há pessoas que os traumas foram tão pesados. Perceba uma coisa, olha a quantidade de pessoas que nós temos com problemas emocionais e psicológicos.
pessoas confusas. Hoje elas estão aqui na igreja dizendo: nós vamos construir juntos. Amanhã estão em outro lugar. Elas estão em busca de uma família perfeita e nunca vão encontrar, porque o órfão imagina relacionamento perfeito. Não, tem que ser perfeito, não. São relacionamentos imperfeitos, porém redentores, que vão nos transformando. Se existe algum trauma aí na sua vida, que você diz: pastor, isso aqui me machuca até hoje, eu oro hoje e a mão do Senhor vai arrancar esses traumas. Não importa aquilo que parou você, se foi numa fuga, e você que vive fugindo da vontade de Deus, você que vive fugindo do chamado de Deus, eu vejo o Senhor dizendo para você: pare de fugir. Pare de fugir daquilo que Deus tem para você. Mefibosete é um filho, porém traumatizado. Ele ficou carregando esse trauma por muito tempo, até que Davi, como paternidade, está restaurando ele. E ele fugiu. Ele teve uma figura paterna? Ele teve uma figura paterna antes de Davi? Diga assim: a falta do modelo. Sabe, esse modelo, esse exemplo, às vezes nos falta isso. Vai gerar: pastor, mas se a pessoa não tem uma referência de paternidade, qual que é o problema? Querido, uma confusão, inclusive na sua identidade sexual. Muitos têm uma confusão na identidade sexual, porque não tiveram uma figura paterna que os assentasse. O homem tendo uma figura de homem, a menina tendo uma figura também, porque o pai tem um poder de influência sobre a menina também. Eu quando digo assim para a Zoe: você é linda, filha, você é linda demais. Ontem eu cheguei em casa, ela estava lá com a mãe dela, tinha passado um perfume, né, amor? E disse assim: estou esperando o papai. Cheguei: toma banho, filha. Papai, cheira aqui. E eu digo: uau, filha, você está linda. Você está, olha, muito bom, hein? Tomou um banho nesse frio, parabéns. Porque tem gente velha que não toma banho, né? E eu digo: você é uma princesa. Ela bota a roupa dela e vem mostrar para quem? Papai. Papai. Uau. Não tivesse uma fera para lidar? Uma fera grande tem uma fera pequena. E eu lá sou personal stylist. Naquela hora eu sou. Eu digo: filha, você está linda. Que linda você está. Sabe, isso encoraja ela, isso afirma a identidade dela. Esse filho que não teve o pai vai desfigurando sua mente, vai neutralizando a referência. E muitos de nós não tivemos uma boa referência. Eu falei para você, na ausência do meu pai, a minha referência foi meu avô. Um homem de oração, falho, sim, como todo homem, mas um homem que assumiu um compromisso. Para mim foi minha referência. Mas muitos de nós não tivemos referência, não tivemos um modelo para seguir. Mefibosete não teve um modelo e vivia fugindo de quem ele era. Não encarava a sua deficiência. Escute, encare as suas deficiências. Pastor, eu tenho um problema nessa área. Que bom, vai fazer o que com isso? Vai ficar só falando que tem um problema ou vai fazer alguma coisa? Não, pastor, sabe que eu estou... Não, você está assim por quê? O que não te falta aqui é referência. Aqui tem gente que já venceu a droga, já venceu o álcool. Aqui tem gente que já venceu a religiosidade. Aqui tem gente que era ex-macumbeiro, ex-espírita. Aqui tem de tudo, meu irmão. Não, aqui naquela igreja só tem gente perfeita. Aonde? Irmão? Naquele dia, na eternidade, quando começar a rolar o nosso pendrive lá, quero só ver. Vamos botar o pendrive do Cladimir. Misericórdia, era namorador de Zamônia. Eu imagino o Cladimir indo para um baile. Eu fico pensando nessas coisas. Eu fico imaginando isso. Amém, irmão? E naquele dia que o seu pendrive foi colocado no telão, o que vai aparecer? Eu sei o que vai aparecer de mim. Minhas falhas, meu tempo de orfandade, minha rejeição. Mas de todas essas coisas, eu sei, assumo e levo diante dele para tratar todos os dias. Pastor, não tem como tratar uma vez só. Não.
Ser filho é viver um eterno tratamento. E na eternidade, muitos filhos e filhas ao redor do trono do amado, aprendendo aquilo que vem direto do coração do Pai. Vai ser bom demais isso, não? Aí eu não gosto de paternidade. Não vai gostar do céu, meu irmão. Ele negando de pai. Tem gente que é assim, né? Abraço. Tinha uns aqui que eu abraçava, era um duro, parecia uns postes. Esse dia eu fui abraçar um, tava molinho. Falei, olha, tá gostando? Soltei, o cara ficou me abraçando. Que é isso, varão? Aqui na porta um dia, o irmão veio e deu um beijo, um ósculo santo. Me olhou. Foi e voltou. Meu Deus, não gostou. Pastor, sonhava em receber um beijo desse do meu pai. Eu nunca recebi. Falei, vem cá que eu te dou outro. Isso é... Ô irmão, para com isso. Tem gente que não é dada ao amor. Não gosta. Você sabe que você é filho quando você gosta do abraço, do amor. Quando alguém liga para você. Não foi no Forte House por quê? Terminou aquela ligação, vem outra. Todo mundo te ligando. Aí o órfão dentro de você. Pô, mas não posso faltar nenhum dia. É que você é amado. É que você é amada. Porque ficam te ligando. Uma vez o irmão me disse, o senhor fica ligando para mim porque que eu não fui? Eu sei, mas às vezes eu pergunto porque não foi. Mas por que o senhor pergunta? É porque o meu papel é perguntar para você. Onde você andava? Andava fazendo coisinha errada? Ou não? É meu papel. E se foi coisa errada, o que é mais fácil fazer? Dizer, pastor, falhei, cara. O que eu faço? Se aproxima. Falhou, mais perto. Caiu, mais perto. Vacilou, mais perto. A mesa é um lugar para todo tipo de pessoa, com todo tipo de problema. Então, esse entendimento sobre deixar os traumas. Diga assim comigo, nada mais vai me paralisar. Você crê nisso, meu irmão? Vamos embora então. Esse quarto inimigo que vamos falar agora é a falta de maturidade. Hebreus 12, verso 5. A falta de maturidade. Ser imaturo é um defeito? Não, todo mundo vive imaturo no começo. Imaturidade é uma fase. Viver imaturo é uma escolha. Imaturidade é um problema se você não vence. Olha o que diz aqui Hebreus 12, 5. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não despreza a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele for repreendido. Anote essa palavra, disciplina, repreensão. Verso 6, olha o que diz. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho. Verso 7. E avisando a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai recebe que ele não venha disciplinar? Verso 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos, bastardos. Disciplina, a palavra aqui disciplina, aprenda uma coisa nesse texto. Disciplina é para filho. Não despreze o fundamento de ser filho. Não despreze e dizer assim, não, eu sou filho de Deus. Isso tem que gerar em você responsabilidades. Isso tem que gerar em você temor. Como filho, quem eu tenho representado na terra? Porque esse é o papel do filho, manifestar o Pai, revelar Deus. Não despreze o fato de ser filho. Diga assim, levar a sério o fato de ser filho. Você leva a sério? Não, pastor, hoje eu vivo como filho, amanhã eu sou escravo da droga, amanhã eu vivo a minha vida do meu jeito, amanhã eu faço da minha forma. Não, não. Ser filho é lutar, é permanecer, é perseverar. Não dá para ser filho de domingo e amanhã viver no lixo, revirando o resto. Não dá para viver assim. Não despreze o fato de ser filho. E esse texto é interessante, como a gente poderia ficar aqui 2, 3 horas. Mas vamos lá, não desprezar a disciplina.
A palavra disciplina aqui, paideia, significa treinamento. Diga assim: filhos são treinados. Quem não gosta de treinamento? Órfão. Ai, começou demais palavra, me estica demais, não gosto. Não podiam pregar umas coisas mais leves. Órfão. A orfandade não gosta da correção. Disciplina é treinar, educar. Aprenda uma coisa: você precisa desaprender algumas coisas. Você precisa desaprender algumas coisas que você aprendeu com a cultura da sua casa, ou até mesmo em outros lugares que você passou. O ato de desaprender: pastor, eu quero aprender algo novo. Primeiro tem que desaprender coisas velhas, a forma velha de ser, a sua nova identidade poderosa. Mas os velhos fundamentos podem roubar a nova identidade. Muito cuidado com isso. Pastor, eu quero algo novo de Deus. A minha identidade está sendo formada por meio do quê? Treinamento. Diga assim: treinamento é parte da paternidade. Filhos têm que ser treinados. Filhos treinados para a vida. Não despreze a disciplina. Pastor, como é que Deus me disciplina? Pode ser um processo, um tratamento. Pode ter talvez uma dificuldade financeira, que seja uma disciplina de Deus. Talvez alguém está atacando você, um treinamento. Como que você se comporta? O tratamento de Deus pode vir de várias formas. O fato é que Deus trata filhos. Pastor, eu estou no meio de um tratamento. O que isso significa? Você é um filho. Quantos aqui estão no meio de um tratamento? Um tratamento envolvendo tempo, dificuldades. Aprenda, isso é um sinal que você é filho de Deus. Todo verdadeiro filho vai passar por esse tratamento da disciplina. Esse filho disciplinado é um filho treinado. Tem como alguém vencer sem treinamento? Tem como alguém, sabe, pastor, alguém está conseguindo um alto nível de conquista? Aprenda que houve um treinamento. Paternidade treina, equipa, prepara, habilita. E é interessante você pensar numa coisa: quando eu falo na palavra disciplina, quando eu falo na palavra correção, o que te vem à mente? Dor. Pastor, vai doer? Sim. Crescer dói. Crescer envolve abandonar algumas coisas. Há homens que nasceram homens, mas vão morrer que nem meninos, porque não amadurecem. Há pessoas que não estão prontas para aquilo que Deus tem, porque não se sujeitam a um tratamento. Ser tratado por Deus, tratado de dentro para fora, dói. A dor do crescimento, renúncia, luta, batalha, deixa coisas, pergunta a Deus: o que o Senhor quer que eu abandone? Abandona isso, deixa aquilo. Correção é para filhos. Como que você recebe uma correção? Tem gente que recebe a correção como rejeição. Não, eu não aceito ser corrigido. Então você não é filho. Quando você receber uma correção, cuide com a sua postura. Diga assim comigo: comportamento revela filhos e órfãos. Alguém corrigiu você, como é que você ficou? Mais distante ou mais perto? Órfãos recebem correção como rejeição. Órfãos recebem a correção dizendo assim: ó, está me rejeitando, está vendo? Está me perseguindo, está fazendo que nem fez fulano, ciclano. Órfãos recebem a correção como rejeição. Filhos amam a correção. Quando você corrige um filho, ele não vai embora, ele fica mais perto, dizendo: eu quero ser curado nisso, preciso disso. Pegue alguém para corrigir e veja a postura dessa pessoa. E verdadeiros pais não têm medo de corrigir. Tem pastor com medo de corrigir. Ah, vai corrigir, a pessoa pode não gostar e ir embora. Se for embora, não é filho. Simples. Simples. Filhos ficam para sempre na casa, órfãos não. Órfãos não ficam. Órfãos querem um lugar ao sol, só querem a unção e não querem honrar o coração. É simples. Correção revela quem é filho e quem não é. Corrigiu, falou não, teimou, está fazendo, demônio. Espíritos que manipulam pessoas.
E eu sei que eu estou falando aqui. Existe muito isso nas igrejas. Você esqueceu que eu sou um cara que prego desde muito tempo e há tantos anos viajo levando a palavra. Eu vejo isso em vários lugares. Aonde houver filhos, haverão órfãos metidos no meio, tentando sabotar o que Deus está levantando ali. Correção é parte da paternidade. Diga assim comigo: verdadeiros pais nos corrigem. Já teve um pai que diz assim: cara, vem aqui, quero falar com você, vamos sentar e conversar. Aí a pessoa diz: eu não vou. O medo. O problema é o medo. Filhos não têm medo do pai. Chega e expõe. Eu não vou nem falar, meu Deus, Deus não vai mais me ouvir, eu pequei. Irmão, entenda isso. A falta de disciplina está gerando pessoas imaturas. E gente imatura diz o seguinte: Deus, por que o Senhor não me liberta de uma vez? Eu já estou pedindo há tanto tempo. Eles acham que Deus vai parar na frente deles e arrancar o problema. Ser treinado aqui, quem vai acabar com o problema é você. Você recebeu de Deus uma capacidade como filho para lutar contra isso todos os dias. Muitas pessoas dizem: eu estou indo na igreja, mas Deus não me libertou. Irmão, Ele não vai te libertar, Ele vai te fez livre. Você tem que ter um comportamento de alguém liberto. E a batalha de um filho é diária. Uma pessoa um dia me disse: pastor, eu estou caindo no mesmo pecado e Deus não dá um jeito. Irmão, você tem que ser responsável, como filho determinado a lutar diariamente. Diga assim: filhos lutam diariamente. Pare de usar essas coisas como bengala. Para de usar isso. Para de dizer assim: não, mas é por isso. E tem gente que manipula e diz assim: não, mas Deus mandou. Deus não mandou, foi o diabo. Porque se você está fazendo algo onde não está a presença, onde não tem luz, cuidado, não é Deus, é o inimigo distorcendo sua mente. E há pessoas tristes na igreja. Eu fui para a igreja, Deus não me curou. Irmão, você tem que tomar posse da sua cura. Eu fui para a igreja, Deus não me libertou. É o órfão lutando. Já viu o órfão lutando? Ele luta. E ele quer muito uma única coisa: uma gratificação instantânea. Pode levar 10 anos. Não, alguém pega o gato que está aí dentro. Nosso gato entrou aí. Pode pegar ele, não machuca ele, só pega ele e bota ele lá fora. Pega lá você, já é um homem bom com o gato. Pega lá aí. Diga assim: órfãos buscam gratificação instantânea. Ele é órfão, então não teve o quê? Pai. Ele só teve o quê? Vamos. Ele não teve pai, mas ele teve mãe. O que é a gratificação instantânea? Ele quer algo rápido. Quando a criança chora, a primeira coisa que se dá para ela quando é pequena: o peito. Pessoas que são escravas de vícios, pessoas que se escravizam a muitas coisas. Escute isso aqui, inclusive ao trabalho, ao dinheiro. Eles estão buscando o efeito tranquilizante. No fundo eles querem o peito materno. Como assim, pastor? O cara tem 50 anos, ele está lutando. Não, ele não está lutando como filho, assumindo um compromisso, dizendo: quer saber de uma coisa? Eu faço porque eu gosto. Eu preciso me libertar disso e ser um filho que luta diariamente. Mas há pessoas que não conseguem entender isso. Eles querem gratificação instantânea. Traz ali para mim, que eu trouxe na minha bolsa aqui. Traz aqui para mim. Vem cá você, Robson, pra você me ajudar. Dá para o Robson trazer aqui. Diga assim comigo: a busca. Fala, a busca pela gratificação. Só não abre, traz aqui. Instantânea. O que é a gratificação instantânea? Vamos supor que o Robson é um órfão. Não é o caso dele, é um filho. No caso do Robson é um filho. Um dia numa conversa aqui na tarde, ele levantou e disse assim para mim: pastor, eu vejo o senhor como um pai. E é um filho. Viaja, está em vários lugares, a gente conversa, muitas barreiras, muitas batalhas, e sempre ali. E a gente fala de coisas pesadas, às vezes dá risada, às vezes diz: nossa, difícil isso, hein? Mas é um filho. Mas suponhamos que o Robson é um órfão. O órfão trabalha, viu? Ele trabalha. O órfão ele luta. Mas ele está dizendo o seguinte: eu até vou trabalhar, mas eu não sou capaz de esperar muito não.
Eu quero algo rápido, eu quero agora. Já viu gente assim? Se Deus não fizer agora, eu abandono. Eu quero agora. Orfandade. O órfão não tem paciência de esperar. Ele quer gratificação instantânea. Eu quero agora. Então vamos lá. Qual que é a diferença do verdadeiro filho e do órfão? Você viu no texto? Se estás sem a disciplina do pai, você é um filho ilegítimo, bastardo, sem o DNA do pai. Bastardia nasce aqui. O que é bastardia? Uma maldição. A pessoa não tem o DNA de um pai, nem de Deus, nem da paternidade espiritual. E há um problema aqui, meu irmão. Por quê? Porque se esse filho desalinhou e não tem a disciplina de um pai, ele quer qualquer coisa e quer agora. Não vou esperar, eu quero. E da forma que ele se posiciona, ele é um filho falso. Diga assim comigo: filho falso. Um filho falso não é filho? Ele parece filho, mas por que ele é falso? Vamos comprar uma calça naqueles lugares que a gente conhece lá em São Paulo, que tem um número 25. Qual que é a diferença? Se eu comprar uma calça lá, ela é falsa, ela é uma saia? Ela é calça, né? Ou vai ser uma saia? Não, ela é uma calça, sim ou não? Mas o que faz dessa calça uma calça falsa? Daquela marca, vamos ver se é uma marca top. Essa que você pensou aí, diesel, é 3 mil. Lá eu paguei R$39,90. Calenta, aliás. E a minha é diesel, só calenta. O que faz da calça uma calça falsa? A origem. Não é ela, é a origem de onde ela veio. Muitas pessoas não são verdadeiros filhos porque não estão na origem, e a nossa origem é Deus. Quando eu me desligo da minha origem, eu sou um falso filho. Até me comporto que nem um filho de vez em quando, até canto aqui sobre paternidade, mas o que eu quero mesmo é algo rápido. Toma aqui sua gratificação, abre ela. É um órfão. Olha lá. Vem aqui. Olha. Olha. Vai dizer que não é o microfone. Vai dizer que não é o microfone. É ou não é? É 40 reais. Vamos ligar ele. Fala aí. Ô, louco, meu. Eu estou falando no microfone também. Sim. E ele não está falando dele? Vamos piorar o teu aqui. E tem como? Fala aí. Oi. Não é microfone? O que está errado aqui, será, Zé? A origem. A origem. Órfãos querem qualquer coisa, de qualquer jeito. Vou me virar com isso aqui. Poderia esperar, não quer esperar. Poderia ter um pai, não quero, quero fazer do meu jeito, com a minha força. Vai até cantar ali, canta um pouquinho ali, Robson, para ver. O alcance é menor, a durabilidade menor. Tudo começa aqui no sistema de gratificação instantânea. Mas eu não quero esperar, eu quero agora. E agora o que você pode ter são coisas falsas. Vale a pena esperar como filho. Vale a pena aguardar como filho. Vale a pena dizer: eu não quero nada do que o meu pai não tenha para me dar. Eu quero o que o meu pai, Deus, tem para mim. Eu não quero o que eu possa conseguir. Eu quero esperar, aguardar, confiar. Eu vim dizer para você: vale a pena esperar a porção e a herança do Senhor. Pastor, mas ali é uma coisa infantil. Muitos estão assim. Eles querem pregar, Robson. Eu digo: pastor, me dê o santo grau. Está aqui o santo grau. Está aqui. Há tantos púlpitos que você não ocupa. Há pessoas morrendo no seu trabalho sem nunca ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que você encontra no mercado e nem sequer olha nos olhos e prega. Então não me venha falar de ocupar uma plataforma para ser visto. Mas eu queria o santo grau. Está aqui. Vamos lá, tem outra vozinha ali. Vai dar um jeito no teu, canta agora no teu. Agora vai melhorar, eu acho. Ó, melhorou. Fala bem alto. Oi. Olha, ficou tipo o Pato Donald.
Tem identidade? Não, está longe do Pai. Tem origem? É, mas não é verdadeiro. É ilegítimo. Aprenda que tudo que você vai receber está num tempo de processo, de espera e de dizer: eu quero aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero nada de engano na minha vida, eu não quero coisas distorcidas. Eu escolho ser um filho que passa pela disciplina. Aí Deus vai lá e diz: Robson, isso aqui é para criança, não é para você. Mas Deus, eu vou ficar sem. Vai, por um tempo o filho fica sem. E é melhor ficar sem do que ter o quê? Qualquer coisa. Eu fico esperando. Aí o pai diz assim: vou me afastar um pouco de você só para ver. Mas o Senhor me dá o negócio. Não, isso aqui não é para você. Você tem que amadurecer. E o pai começa, parece que se afastar de você. Mas na verdade ele não está se afastando. Ele está esperando você e dizendo: eu tenho algo para você de verdade. Você não vai ser a réplica de uma voz. Você vai ser uma voz para esses dias. Você não vai mendigar e pedir a herança de ninguém. Você tem o direito a uma herança. Aí você vai dizer: mas era melhor aquilo que eu tinha um pouco. Não, irmão, não, fica sem. Passa pela disciplina. Deixa Deus tratar você. Pastor, na disciplina acontece o quê? Deus quebra o órfão que tem dentro de você, e Ele trata o filho que tem aí dentro. Há um filho dentro de você, e se você estiver no meio de uma disciplina, não fique triste. Diga: Senhor, obrigado, porque depois desse tratamento eu sei que me tornarei um filho ainda melhor. Você está comigo, meu irmão? Que diferença que há nisso? A origem. Pastor, mas eu estou na igreja. Sim, mas é a origem. Pastor, mas eu quero ser um filho dessa casa. Mas isso é sua origem. Você está orando, pastor, mas como é que é a origem? É Deus? Sim, mas e a paternidade dessa casa? Você honra? Você reconhece? Você sabe o que carregamos? Sabe o que passamos para estar aqui? Talvez não. Você está tentando dizer: não, mas eu não preciso. Pastor, eu quero tudo rápido. Não, tem um tratamento. Diga assim comigo: a disciplina. Diga aí: a disciplina. Obrigado, viu? Guarda esse negócio. Que ninguém, olha, ficou falando sozinho. Está amarrado. Está endemoniado isso ali. Porque infantilidade. Já viu uma criança mal criada? Ei, você conhece uma criança mal criada? Quem é culpado? É a criança? Os pais. Uma criança mal criada é o sintoma de uma casa sem disciplina. E para um pai moderno, essa palavra correção é horrível. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios: corrige um sábio e ele será mais sábio. O pai que ama o filho não o poupa da vara. Não, deixa o filho fazer qualquer coisa. Não vamos chamar ele. Ele vai aprender sozinho. Não vai. A falta de paternidade hoje. Há pessoas que não têm limites, vivem escravos e muitas vezes escravos de vícios, e dizem: pastor, por que Deus não arranca essa vontade? Deus não vai arrancar nada. Ele te deu autoridade para vencer isso todos os dias, e é você que tem se entregado a isso. E talvez está culpando: então agora eu estou com uma dificuldade financeira, caio. Na igreja deu um problema, caio. A pessoa não, pastor, eu não estou legal. Tem gente que diz assim: eu não estou mais me encaixando. É porque você está tentando estar aqui como um escravo. E essa é uma casa de filhos. Diga assim comigo: ser um filho que honra a origem. Você está comigo, irmão? Muita gente gostaria de ter esse microfone na mão. Gênesis 25, verso 24. O último inimigo. Diga assim: o último inimigo, a amargura. Olhe bem ali, Gênesis 25, verso de número 24. Cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. 25. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Vamos ler só até aqui. Aprenda uma coisa: há pessoas que não foram tratadas no coração e vivem amarguradas. E uma das maiores características de um filho de Deus, vou te dizer, é a alegria. Pessoas que vivem amargas. Conhece alguém amargo? Muito amargo. Gente que vive ácida.
Essas pessoas não foram curadas pela paternidade. Esaú é uma figura profética. Nosso time pode ir subindo. Esaú é um homem que desprezou a herança. Ele vendeu, lê na sua casa todo o texto. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Diga assim comigo: vender a herança pela carência. Cuidado com a sua carência pode matar você. Mulheres, cuidado com a vossa carência. Homens, cuidado com as vossas carências. Cuidado. O momento de carência roubou Esaú. Esaú era o primogênito, era o primeiro. Ele tinha aqui uma herança, um legado. E ele chegou com fome do seu trabalho. E diz que quando chegou, o seu irmão Jacó estava cozinhando um guisado de lentilhas. E naquele momento que ele chegou, ele pediu um pouco da comida. E o irmão disse assim: me prometa então que você está me vendendo a sua primogenitura. E ele disse assim: do que me adianta a primogenitura, se vou morrer de fome? É tua. Qual é o erro desse coração? Escute isso, abra seu coração aqui. Desprezo. Há pessoas que vêm na igreja e desprezam. Se não é o fulano cantando, despreza. Se não é o tal pregando, despreza. Há pessoas que vêm para a igreja e acham que a presença é comum. Cuidado com o desprezo. Cuidado. Esaú desprezou primeiro a herança que Deus havia dado a ele. Ele desprezou o próprio relacionamento com Deus. O coração de Esaú é um coração que despreza, é um coração de desonra. Há pessoas que vivem desonrando. Há pessoas que vivem apontando, criticando e principalmente levantando falso testemunho. O coração de Esaú é um coração que se vende. Esse último inimigo é justamente a amargura. Esaú se amargurou contra o seu irmão. Tem gente amarga, viu? A amargura é como um veneno na alma. Hebreus 12 vai dizer que é como uma raiz que brotando perturba e contamina muitos. Tem gente contaminada que vai tentar te contaminar. Tem gente contaminada, sabe, pela visão, contaminada por situações, e vai tentar contaminar você. A amargura é a hemorragia da alma. É quando alguém está sangrando. Você conhece alguém assim? Vive sangrando. Sangra em cima dos outros. Sabe? Mal com a vida, mal com as coisas. Sempre amargo. Sinal da falta da paternidade. Esaú deu amargura aos seus pais. Gênesis 26, verso 32. Vai dizer que ele causou amargura para os seus pais. Fez uma aliança, casou com mulheres de tribos inimigas. Esaú morreu, mas o DNA dele permaneceu, gerando inimigos de Israel. Aprenda uma coisa: os problemas que você não resolver na sua linhagem, em relação ao coração, alguém pode herdar a sua raiva, a sua amargura, o seu rancor. Se você não resolver o seu coração, há um DNA que pode ser passado adiante. E eu vejo o pai ferido, o filho é ferido também. O pai viveu uma ferida, passou para os filhos a mesma ferida, a mesma mancha, a mesma marca. Esse DNA de amargura gerou os amalequitas. Você lembra deles? Inimigos de Israel. Esses inimigos de Israel atacavam pelo lado mais fraco, aonde havia os doentes e os mais velhos. Vieram contra Israel e atacavam Israel. Lá em Refidim, os primeiros inimigos que atacaram o povo, descendentes de Esaú. A minha oração é que nós venhamos conseguir vencer esses inimigos. Pastor, eu tenho vários desses contra a minha vida. Pastor, eu tenho todos esses contra mim. Chegou o tempo de você olhar para esses inimigos e não ficar parado, mas ir contra eles, entendendo que você tem um pai que luta por você. Olhamos para esses inimigos podendo dizer: pastor, isso é muito ruim. De fato, isso mata, isso destrói, isso atrasa você.
Mas a boa nova é que um filho encontra total liberdade na presença do Pai. E você está aqui na presença de Deus esta noite. Fique em pé, nós queremos orar com você. Eu quero que você não se cale diante desses inimigos.